Olá, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Cínico. Você que tem nos acompanhado ao longo de todo esse período, de todo o ano de 2023, sabe que nós temos buscado sempre trazer informações relevantes, novidades e, acima de tudo, situações que são corriqueiras na vida condominial. Para isso, tanto você como eu, com todos os que se interessam pelos assuntos, precisam receber uma bagagem, uma carga de informações que venham de pessoas que tenham vivência naquele assunto que nós vamos conversar. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é muito instigante, é um desafio, eu quero aprender mais a respeito dele, mas é um assunto que faz parte da nossa sociedade. E o condomínio, como uma microparte da sociedade, também tem este assunto e deve dar mais atenção do que tem dado até hoje. Nós vamos falar sobre o autismo, que faz parte na nossa sociedade. Eu dei uma pesquisada rápida, parece que nós temos só no Brasil 6 milhões de autistas, né? Então é um contingente de pessoas que merecem nossa atenção, merecem que elas sejam tratadas da forma com que devem, não só por parte da lei, que já existem algumas leis que defendem este grupo de pessoas, mas também pela empatia, pelo lado do ser humano, pela valorização dessas pessoas, porque elas a cada momento nos surpreendem. Sabe, às vezes a gente vê um autista criancinha, pensa que ele não vai atingir nenhum tipo de grau mais aprimorado de comunicação, conseguir falar, etc., mas a gente vai se surpreendendo. E nós vamos ter exemplos aqui hoje para trazer para vocês. Mas eu não poderia falar sobre esse assunto sem contar com a presença aqui marcante de duas mães. São duas mães que são mãezonas mesmo, né? Elas se dedicam para cuidar dos filhos que são autistas, mas também, né, elas procuram estudar, procuram compreender, e uma delas, que vai ser a primeira a se apresentar, que é a Carla Bertin, ela vai até falar o que ela já desenvolveu, né? Ela desenvolveu um site, né, onde ela coloca muitas informações a respeito disso, e por isso tem sido convidada a participar de eventos, tem sido convidada a dar entrevistas, como deu uma página inteira para o jornal O Estado de São Paulo, e tudo isso é muito importante, porque isso enriquece o nosso conhecimento e nós passamos a entender e tratarmos com muito mais carinho as pessoas autistas. Então agradeço a presença da Carla, a presença da Fernanda, e vamos iniciar com a Carla então se apresentando. Carla, fala um pouquinho de você para os nossos amigos que estão aqui conosco saberem, né, de você, e depois em seguida a Fernanda também vai se apresentar. Bom, primeiro de tudo, obrigada, Demilson, do convite. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque tem uma galera que gosta de assistir de madrugada, isso, né? Isso. Então, para quem pegar a gente depois, aí um bom alguma coisa que vocês estão no tempo. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho a respeito desse assunto que a gente ama tanto, né? Que é falar a respeito do autismo, porque o autismo faz parte da nossa vida. Eu recebi o diagnóstico do Gabriel, meu filho, há 9 anos atrás. Vai fazer quase 10 anos que nós temos o diagnóstico. E de quase 10 anos para cá, muita coisa mudou. Nós aprendemos muito a respeito do autismo. Eu sou advogada de formação. A minha primeira formação é na área contábil. E tudo que eu não imaginava era trabalhar com direitos da pessoa com deficiência. Na verdade, eu nem sabia que autismo era considerado deficiência para todos os efeitos legais. O que eu pensava era só no desenvolvimento do Gabriel, mas depois de um tempo, uma assistente social falou para mim, olha, você sabia que você pode comprar carro com isenção? Foi o primeiro acesso a direito que eu tive. E depois disso, eu fui onde todo mundo vai. Quando você quer saber alguma coisa, você procura onde? No Google. Você vai pro Dr. Google, né? Exato. Ele sempre tem respostas. Às vezes não são as corretas, mas ele sempre tem. Você sabe o que eu encontrava? Eu encontrava assim, o autista tem direito a isso, consulte o advogado. O autista tem direito àquilo, consulte o advogado. Eu falava, e quem não tem dinheiro para pagar um advogado? E quem não quer consultar o advogado, quer aprender sozinho, como faz? E aí eu descobri que ninguém falava a respeito disso. A gente começou a garimpar informações, enfim, depois de um tempo de diagnóstico, a gente criou o Autismo Legal, que nasceu de uma forma tão despretensiosa, a gente só queria passar para os pais, assim como nós, como ter acesso aos direitos.
E isso tomou um volume que a gente nunca imaginou, mas que eu acredito, né? Nós somos pessoas cristãs, acredito que tem a mão de Deus ali. Hoje em dia é o maior projeto das Américas sobre divulgação dos direitos do autista. Parabéns. Então a gente fica assim muito feliz de poder proporcionar para as famílias um pouco de conhecimento sobre os direitos, porque direito não é frescura, direito é qualidade de vida. E quando a gente fala a respeito desse número, adorei, Demilson fez lição de casa, detonando, tá sabendo de tudo. Mas é isso, para você ter ideia, a prevalência que o CDC traz, né, de pessoas autistas, comparado ao número de pessoas, o estudo que eles fizeram são com crianças de 8 anos de idade, a gente tem a média de uma pessoa autista para cada 36 crianças nessa idade de 8 anos de idade. É muito significativo, é muito, né, assim, se a gente pensar em uma sala de aula, a gente tem pelo menos um autista naquela sala. Em um condomínio pequeno, quantas pessoas tem num condomínio pequeno, por exemplo, Demilson? Um condomínio pequeno hoje tem no mínimo 100 pessoas morando. Olha só, a gente deve ter ali provavelmente umas 3 pessoas autistas. Significa que os autistas estão em todos os lugares e muitas vezes, por não ser nenhuma deficiência visível, é muito difícil, né? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra. É muito difícil de identificar. Mas depois eu entro nesse assunto. Não, perfeito. Ok? Mas eu estou muito, muito feliz de estar aqui dividindo com você. Que bom, Carla. Eu sou Carla, mãe do Gabriel. Eu acho que o Gabriel é meu maior currículo. Eu também estou muito feliz de te receber aqui, porque a Carla é assim, uma pessoa que se ela pega alguma coisa para fazer, ela vai fazer. É espetacular. E eu sei que quando ela pegou esse projeto, ela tratou isso com muita atenção e carinho e está aí, né, a resposta que a sociedade está dando para isso, né? Fernanda. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui, Fernanda. Eu sou Fernanda, meu filho é o Guilherme, de 8 anos, autista nível 2 de suporte, né? Eu sou enfermeira de profissão e, sendo enfermeira, receber esse diagnóstico para mim não foi fácil, né? Depois a gente pode conversar um pouco, mas não sei se o pessoal da saúde é assim, mas a gente sempre que recebe o diagnóstico de uma doença, a gente sempre olha o lado mais grave. Eu não conhecia o que era o autismo, se era uma deficiência, o que significava, né? Então foi difícil para mim, mais difícil para mim do que para o meu esposo, por incrível que pareça, né? Ele aceitou de forma melhor, ele já pesquisava, eu não queria nem pesquisar. Mas hoje o Guilherme tem 8 anos, ele já trata desde 1 ano e meio, mas o diagnóstico a gente recebeu com ele aos 3 anos de idade, né? E estamos só evoluindo. Ele é terrível, não tem muita energia, toca o terror no condomínio. Então a gente vai conversar hoje sobre coisas que a gente vive, o nosso né? Dia Que eu a também dia, moro em condomínio. Né? E a gente tem um monte de amigos e pessoas que a gente conversar. conhece que estão em condomínios. E acontece muito problema, né? Eu imagino, porque no geral já acontece muito problema, né? Imagina também com esses adolescentes, jovens, crianças, né? Que fazem parte desse grupo. E até adultos, né? E adultos, né? Muitos adultos. Verdade, cara. Que receberam diagnóstico de forma tardia. Alguns que desconfiam do diagnóstico e não têm, e se metem em altas confusões na empresa, com a família, em condomínios, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em identificar características que são do autismo, mas que para outras pessoas pode parecer alguém grosseiro, alguém sem educação, alguém intolerante, alguém com muitas manias, alguém crítico demais. Então é muito interessante isso. Verdade. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Como é que foi esse processo da descoberta que o Gui era autista? E você já falou que o seu marido reagiu de uma forma, você de outra, né? Como é que foi para você depois absorver tudo isso e aí você falar, não, eu tenho uma missão, né? O Gui é uma missão na minha vida e eu quero cuidar dele, quero, né, fazer ele uma pessoa melhor do que ele chegou para nós. Sim, essa questão de absorver, eu acho que eu ainda estou absorvendo, né? A Carla já conversou comigo, já viu um pouco das minhas dificuldades. Mas, assim, desde bebê, o meu esposo já percebia que o Guilherme, ele não interagia com as pessoas, né? Mas mãe é mãe, ele interagia comigo e para mim isso era o suficiente. E parecia que era só o jeitinho dele. Que era só o jeitinho dele, né? Então, mais reservado. Mais reservado, né? Ele quer a mãe, ele me ama,
Então, a gente vive naquela bolha, né? A gente mãe se e o basta, bebê. né? A gente se basta, eu, meu filho e eu contra o mundo. E acho importante essa visão de quem está de fora, e eu falo que o pai acaba ficando de fora porque ele tira a mãe e o bebê dessa bolha, né? Apesar de a gente ser uma família, mas a gente entra nessa bolha com o bebê e acha que a criança é só nossa, né? Então o meu esposo já vinha com essa visão de que quando alguém pegava ele no colo, ele desviava o olhar, ele não interagia. E ele já vinha pesquisando sobre essas questões e chegou até o autismo. Então, com 1 ano, eu coloquei na escolinha. Com 1 ano e 3 meses, a diretora do colégio entrou em contato com a gente. Então, foi bem rápido. E essa diretora que falou, que de forma bem delicada, né, que o Guilherme, quando chamava pelo nome, ele não atendia. Naquela idade, ele já deveria atender. Tinha alguns comportamentos já diferentes, né? E ela foi bem sutil e só direcionou para um neurologista. Para uma avaliação, né? Para uma avaliação. E eu fui para o médico preparada. E quem verifica isso é o neuro? Então, quando a gente fala a respeito de crianças, o melhor profissional é o neuropediatra. Quando a gente fala a respeito de adultos, o melhor profissional é o psiquiatra. Na realidade, tanto o neurologista quanto o pediatra são os especialistas no diagnóstico, mas para crianças a gente recomenda mais o neuropediatra, para adultos mais o psiquiatra, que são os profissionais que deveriam ter uma visão mais clara a respeito do diagnóstico. Porque quando a gente fala do autismo nível 3, o que era conhecido antes como autismo severo, aquele da pessoa que se balança, que não olha no olho, que fica num canto da sala, que não é alfabetizado, que não consegue fazer amigos, sabe? Essas características mais latentes, né? Qualquer um consegue diagnosticar. Quando a gente está falando de uma criança ou mesmo de um adulto com autismo nível 1, que antes era chamado de autismo leve, aqueles que têm o cognitivo... Né? É sutil. E aí a gente precisa de um profissional muito bem qualificado para que possa perceber essas sutilezas e identificar dentro do espectro. Vou te dar um exemplo. Eu recebi uma mãe, até contei para a Fernanda quando a gente esteve conversando, uma mãe que me procurou no final do ano passado. Ela tinha uma menina com 7 anos de idade, levou a menina para avaliação, capital de São Paulo, ok? A gente não está falando do interior do Brasil, nada. São Paulo, a capital de informações do Brasil. Exato. E ela levou a menina para avaliar e um neuropediatra, com todo carinho aos clínicos gerais, mas não era um clínico geral, era um especialista na área, falou para ela: mãe, a sua filha não é autista porque ela sabe ler e escrever. E não existe nenhum DSM do mundo, né, que é o manual diagnóstico, dizendo que uma pessoa autista não consegue ler e escrever. Então, a falta de conhecimento, até dos profissionais que deveriam conhecer, é muito grande. Quanto mais da sociedade em geral. E por isso que a gente enfrenta, né, Fernanda, no nosso dia a dia, muitas dificuldades, porque as pessoas não conhecem o autismo. E só para pensar, né, como a gente vai conseguir respeitar uma coisa que a gente não conhece? Por isso é tão importante você abrir o seu espaço. A Fernanda, quando está com os pacientes, falar a respeito do autismo, onde eu estou, falar sobre autismo, para que a sociedade em geral possa entender um pouquinho mais. Você conheceu o Gabriel quando ele é pequenininho, né? Lembro dele muito. Hoje o Gabriel está grande. Quem conhece o Demilson de perto sabe que o Demilson não é pequeno. Nós somos pequenininhos, né, Fernanda? Mas o Demilson é grande. O Gabriel já está quase do seu tamanho. E muita coisa mudou. Nós vamos colocar depois um videozinho dele aí, tá? Legal. Mas o que você conhecia de autismo antes era muito menor do que você conhece hoje. Com certeza. Talvez porque você teve a oportunidade de conhecer o Gabriel, depois teve a oportunidade de conhecer o Gui. Com né? certeza. Então, o conhecimento faz toda a diferença no nosso dia a dia. E a gente passa a amar essas pessoas, entendeu? Muito mais do que antes. Mas, Fernanda, então fecha a questão. Então, aí... É só para fechar, que eu não vou fechar, mas assim, só para você. Adorei. Esse primeiro profissional descartou o autismo, né? O primeiro descartou. E eu me apeguei a isso. Então, eu levei ao médico. Era tudo que você precisava. Eu fui preparada para ouvir isso, de que não tinha nada, que eu não precisava me preocupar, então estava ok. E a dificuldade de fala veio cada vez mais evidente. A criança vai crescendo e a pediatra encaminhou para a fono. A fono era especialista em autismo. Graças a Deus. Eu não sabia. Então, a fono, na primeira consulta, chamou, né, eu e meu esposo, e ela falou: olha, o Guilherme não olha nos olhos, é importante fazer uma avaliação. Eu falei: já fiz. Tá tudo certo. Não é autismo.
Ela, por favor, fale com a pediatra. Levamos até o pediatra e fizemos uma segunda avaliação. A segunda avaliação, o neuro descartou. Eu falei, são 2 médicos. Então, agora acabou. Porém, a dificuldade continuava. Então, ele continuou com essa fone. E essa fone não é possível. Passe com o 3º neuro. E ele foi crescendo. Com 2 anos, passamos com o 3º neuro. E ele também descartou. Porém, quando ele descartou, ele percebeu já a dificuldade de interação e falou que seria importante a gente iniciar a terapia mesmo sem diagnóstico. Então, nós iniciamos a terapia com 2 anos, sem diagnóstico. Quando meu filho fez 3 anos, eu encontrei um psiquiatra, especialista em autismo, e esse psiquiatra fechou o diagnóstico. Né? Desde então, com 3 anos, é que a gente iniciou o tratamento especializado mesmo no autismo. Então, uma história longa, difícil, a gente sabe que tem alguma coisa, a gente não quer que a criança tenha nenhuma dificuldade e a gente procura os especialistas, a gente não tem uma resposta, não é fácil, né, da gente diagnosticar, então é sofrido, né? Fechou o diagnóstico e aí você acha que está tudo bem? Não, porque na hora que o médico fala que você tem que fazer 40 horas de terapia na semana... Parece loucura para quem não conhece. É 40 horas por semana. 40 horas de terapia. Meu pai, é muita Meu filho coisa. faz 36 hoje. Tá. Já está super adaptado. Mas e nesse primeiro contato, né? Então, é um longo caminho. Né? É um longo caminho. Tá. Antes de a gente falar do autista legal, autismo legal. Perdão, autismo tá, legal. do autismo legal, eu queria que vocês duas se revezassem e me dissessem quais são as características do autista. Uau, isso é maravilhoso. A gente pode ficar até amanhã falando de características. Mas características muito clássicas a respeito do autismo. A maioria das pessoas com autismo se incomoda com sons que não necessariamente está ligado à altura do som, mas na maioria das vezes à frequência. Então, quando uma criança coloca a mãozinha no ouvido, é um grande indício que ali tem um autista. Você? Primeira característica do meu filho. Uma outra questão, eu consigo dizer só pelo meu filho, pela vivência, é a dificuldade de interação social. Então, isso é o que a gente vem trabalhando há muito tempo. Ele não brinca com as outras crianças, ele conversa somente com as pessoas que ele tem mesmo, que ele se sente mais à vontade. E ele não tem, ele está aprendendo a se socializar. Então, quando ele chega perto de uma criança, por exemplo, a gente chega perto da pessoa e fala oi, ele dá um abraço. Então, a gente está ensinando que quando ele chega perto da pessoa, ele pode falar oi, tudo bem? Ele está aprendendo isso, ele fica o dia inteiro, oi, tudo bem? Ele chega na parede e fala oi, tudo bem? Porque ele está aprendendo, né? E é super bonitinho, mas ele já tem 8 anos, entende? Uma criança pequena, já viram crianças brincando num parque, em festa de aniversário, né? Muitas vezes ela não sabe o nome de quem está brincando ali junto, mas criança busca criança. A pessoa com autismo, aquela criança com autismo, normalmente não busca outra criança. Eu me lembro muitas vezes de eu falar, não, o Gabriel se diverte sozinho, ele se basta. Ele não busca outra criança. E muitas vezes, quando a gente coloca junto, às vezes ele brinca no mesmo espaço, mas não brinca junto, não compartilha. Então, eu vou aproveitar essa questão da atenção, da interação social e trazer uma outra coisa. O que a gente chama, né, terapeuticamente, de atenção compartilhada. Que é, por exemplo, você está andando numa rua e seu filhinho está vendo um cachorro e ele gosta de cachorro, ele olha para o cachorro e ele olha de volta para você, mesmo que ele não saiba muitas vezes falar, mas ele olha para você com aquela cara de, olha que legal, você está vendo esse cachorro? Ou quando ele está brincando e aí ele pega o brinquedo e ele traz em cima de você, mesmo que você muitas vezes rejeite, mas ele te traz, isso é chamado de atenção compartilhada entre o objeto, a criança e o cuidador. Isso é super natural e muito simples de ser feito para crianças sem autismo. A pessoa com autismo tem dificuldade nisso. Tá. Atrás na fala. Atraso na fala. Então, meu filho falou... A gente pode ficar até amanhã falando característica. A característica. palavra. Daqui a pouco... 1 ano e 8 meses, ele falou 5. Eu falei, é o Einstein, né? O menino falou 5. Então, gente, é complicado. Ele falou mamãe com... de 2
anos e 8 meses para 3 anos. E era uma fala muito enrolada. Então, hoje ele vem desenvolvendo muito. Então, ele já conhece todos os objetos, mas precisa só aprender a organizar as palavras para poder formar uma frase. Então, atraso de fala é o que chama muito atenção. A maioria de nós procura um profissional para avaliação por conta do atraso de fala. Porque é o restante das coisas... É meio que uma porta de entrada, assim, para... É onde a gente percebe a maior diferença entre os nossos filhos e outras crianças, é quando a gente tem atraso de fala. Mas, só para complicar a história, nem sempre no autismo existe atraso de fala. Às vezes a criança fala muito bem, mas ela fala de uma forma diferente da maioria. Às vezes ela conversa com você, muito boa noite, senhor Demilson, eu estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente. Então fala de uma forma mais robotizada, ou às vezes parece que a criança está lendo um roteiro, ela tem uma fala muito como um livro, muitas vezes eles falam de forma bagunçada. O Gabriel, com 3 anos, não falava nem 10 palavras que alguém conseguisse entender. Gente. Mas sempre tem alguém na família que fala que o tio falou super tarde, que o fulano falou não sei o quê. E muitas vezes a gente ouve do próprio pediatra, cada criança tem completa. O seu tempo. Todas nós já ouvimos isso, cada criança tem seu tempo. É verdade, crianças aprendem em momentos diferentes, mas existe um padrão, o que é esperado. Que com aquela determinada idade, aquela criança tem que ter adquirido essas habilidades. E se não adquiriu, precisa ser investigado. Você sabia que na carteirinha de vacinação tem, de todo mundo, toda criança tem uma carteirinha de vacinação. Às vezes a gente nem sabe. Eu não sabia que tinha na carteirinha do meu filho isso. Tá. No meio da carteirinha tem uma tabela com a idade, com os meses que a criança tem e o que é esperado para aquela criança saber fazer. Que interessante. Né? E muitas vezes a gente não sabe, não repara. Né? Então, se você percebe que tem alguma coisa diferente, seu filho gosta sempre de brincar do mesmo jeito, sempre ele brinca do mesmo jeito, ele alinha as coisas, organiza, aquela criança super organizada, aquela criança que se você tenta brincar com ela, fica muito nervosa e ela não quer que você brinque com ela. Você pode até ficar perto, mas não mexe nas coisas dela. Aquela criança que tem uma facilidade ou tem uma habilidade meio diferenciada para alguma coisa e a gente como mãe fica super orgulhosa, né? Fala, mas ele é super esperto para essas coisas. Pode ser indício. Não é que toda criança esperta é autista, não é isso. Mas todas essas características juntas podem trazer muitas respostas. E hoje em dia a gente percebe características que a gente chama de características autísticas em que é amiguinho da escola, amiguinho do prédio, na igreja. Você está num shopping, você cutuca o marido, você fala, aquele é dos nossos. Eu sou dessas, eu cutuco e falo, ali, tem um ali do nosso time. Deixa eu colocar 2 pontos também que eu queria que vocês abordassem aí, dentro das características. A questão do espaço, do local onde ele está, se ele é meio tipo gato. Eu sei que a Carla teve ou tem gato ainda, já tive. Né? Já teve, e o gato gosta de ficar em casa, não quer sair de casa nunca. Se o autista ele é muito ligado àquele espaço, se você leva para outro espaço, ele tem resistência. E a questão da ligação dele com a alimentação, como é que ele lida com isso? Puxa, é muito interessante. Posso começar? Pode. Começa você, eu complemento. Então, assim, o meu filho não tem seletividade alimentar. A gente chama de seletividade alimentar, Legal, essa dificuldade com relação a alimentos. Tá. Então, assim, ele mesmo não conhecendo o alimento, se eu fizer uma negociação, ele aceita experimentar. Legal. E ele está aprendendo a fazer receitas, então ele gosta, isso com a ajuda da terapia, de mexer com a massa, isso desenvolve bastante a parte sensorial. Então, essa questão alimentar, ele não tem dificuldade. Eu achava que ele também não tinha dificuldade com questão a espaço, a ficar sempre no mesmo local. Então, tem criança, né, tem pessoas autistas que se você muda um móvel de lugar, ela se incomoda. O meu filho não se incomoda, mas ele se incomoda com outras coisas. Então, ele cria um roteiro de uma situação na cabeça dele e se ele chega num lugar e não acontece da forma como ele esperava, é questão da previsibilidade, né? Que a gente precisa avisar o que vai acontecer, porque eles não gostam de surpresa. Então, se ele chega em um lugar, ele esperava uma situação e acontece outra situação, aí ele acaba se desorganizando e pode gerar uma crise. Fica nervoso. Fica nervoso. Então, em casa, por exemplo, para a gente sair,
ele tem que ser o primeiro a acender a luz do sensor. E ele tem que ser o primeiro a chamar o elevador. Porém, eu moro em um condomínio. Então, pode ser que na hora que a gente saia, o outro vizinho saia junto. Isso. E nem sempre eu tenho tempo de lembrar, de olha, filho, pode ser que saia o vizinho junto, que acenda a luz primeiro que você. Então, isso já pode gerar uma crise. Então, se a gente saiu, a luz já estiver acesa, a gente tem um problema. Já é um problema. Se o vizinho apertar o botão do elevador primeiro, nós temos um outro problema. E assim o nosso dia a dia. Então, a gente vai contornando e ele já é bem flexível com relação a caminho. Legal. Eu posso fazer caminho diferente, mas eu preciso avisar, né, que o caminho é diferente, mas ele já aceita. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar. Pode falar, cara. É muito interessante isso, assim, né? Porque isso é uma maioria esmagadora das pessoas autistas, elas têm essa rigidez cognitiva, essa rigidez comportamental. Então, hoje, por exemplo, quando você acordou, você tinha a sua agenda do dia. Eu vou fazer isso, vou visitar o tal condomínio, eu tenho uma reunião com fulano, depois eu vou lá, gravo podcast com as meninas, depois combinei de passar num supermercado, comprar algumas coisinhas para casa, você planeja esse seu dia. Mas vamos imaginar que aconteceu algum BO em um condomínio que você cuida e você precisou correr para lá para resolver algum problema e você ligou para o seu outro cliente e falou, olha, a reunião de hoje a gente consegue passar para amanhã porque eu vou ter que sair daqui e tudo. Se esse seu cliente, por exemplo, for uma pessoa autista, talvez você tenha grandes problemas com ele. Porque ele vai falar, não, a gente combinou hoje às 15h. O que aconteceu no outro condomínio não é comigo. Você agendou comigo, eu estou aqui à sua disposição. Então não dá para a gente remarcar. Hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui um amigo, o Eduardo Pantaleão. É uma pessoa que atua fortemente nessa área condominial. Eu vou pedir para ele se apresentar, para que vocês tenham um primeiro contato com ele. Vou deixar ele à vontade para ele dizer de onde ele veio, o que ele já fez na vida, o que ele está fazendo nesse momento. E daí nós vamos nos aprofundar num assunto de grande importância para os condomínios, que é a questão da saúde financeira. Né? Como um condomínio pode ser organizado, ter uma saúde financeira e ter o seu patrimônio preservado através dos recursos oriundos dos próprios proprietários. Eduardo, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Por favor, se apresente aí para os nossos queridos participantes. Obrigado, Denilson, por estar aqui com vocês. Prazer aí de conhecê-lo. E poder falar um pouco de mim e do meu trabalho. Claro. Meu nome é Eduardo Pantaleão, eu sou formado em administração, eu fiz pós em gestão empresarial, eu tenho um curso também de especialização em marketing e resolvi estudar também sobre sindicatura. Né? Depois que eu entrei no ramo condominial. Tá. Eu iniciei minha carreira em um banco como operador de telemarketing, passava saldo, o básico do atendimento, e eu saí de lá cuidando de equipes de atendimento, também com foco em vendas, e dali eu me encantei pela gestão de pessoas. Isso era uma coisa que no início não era tão forte em mim, e eu fui desenvolvendo. E é um desafio, né, Eduardo? Enorme. Gestão de pessoas. Enorme. E ali eu vi que eu tinha habilidades para falar com pessoas, para fazer venda, e eu fui aprimorando isso. Então, quando garoto, meu pai já levava para trabalhar com ele em bar, restaurante, padaria que ele tinha e adquirindo no decorrer da vida. E então o contato com o público era constante, desde garoto. E aí fui desenvolvendo habilidades, fui estudando, até que eu entrei no ramo condominial. Não imaginava que era a correria que é para o síndico. É demais. Eu simplesmente entrei na empresa para fazer a gestão de uma equipe com foco na venda do serviço para condomínio. Não tinha muito entendimento da área condominial, a não ser o que eu vivenciava no meu condomínio. E hoje eu já não reclamo de tantas coisas no meu condomínio. Porque você passou a entender, né? Muito mais. E depois que eu entrei nessa empresa, eu fui fazer o curso de síndico profissional. Fiz a formação, tenho a formação, não atuo, mas eu busco constantemente o desenvolvimento. Então hoje também estou fazendo o curso de direito condominial. Sim. Para me atualizar, recente. Exato. Para eu não falar também coisas erradas quando eu vou no condomínio. Então, se eu souber as dores do síndico,
eu consigo saber como ajudá-lo da melhor forma. E quando eu comecei a atuar nos condomínios, no início, eu via que não era só eu apresentar o meu serviço. A gente pegava muito síndico também que não tinha uma preparação, era um síndico orgânico, às vezes era um síndico profissional que era o primeiro condomínio, e eles tinham algumas dificuldades com a gestão financeira. Sim. Então eu comecei a auxiliá-los também com uma planilha, o que é cada linha de uma previsão orçamentária, como ele deve fazer o tratamento desta linha, como buscar um prestador melhor. Não fazia as indicações de prestadores, mas orientava ele procurar 2, 3, 4, pedir para os vizinhos indicações. Renegociar valores. Renegociar valores, datas de vencimentos, porque às vezes o vencimento do boleto vencia dia 10, ele tinha contrato com vencimento dia 8. Sim. Não fazia sentido. Verdade. Então, eu passei a entender que não era só eu vender o meu serviço. Eu posso ajudar também as pessoas que estão iniciando ou têm alguma dificuldade, que para mim é uma facilidade. Então, lidar com números é muito simples para mim. Eu fiz com que isso se tornasse simples no meu dia a dia. Claro. E aí veio uma habilidade desenvolvida no decorrer da minha carreira, que era a gestão de pessoas. Então, quando a gente para pensar num condomínio, é uma comunidade, e que a maior dificuldade que eu vejo hoje, que os síndicos passam, é a comunicação com o morador. Sim. Às vezes eles deixam de falar o que é o básico, mas é necessário falar. Ou talvez ele está falando por um canal que não é o mais adequado. Verdade. Na minha opinião, principalmente grupos de WhatsApp. Então acho que o condomínio tem que ter um canal de comunicação oficial do condomínio para que ele passe os recados, por mais simples que sejam. Então, nessa minha vivência, eu fui desenvolvendo a habilidade para o serviço que eu faço e fui auxiliando pessoas que tinham algumas necessidades. Isso eu fazia com parcerias com a administradora ou direto com o condomínio, né? Que é a minha atividade. Eu trabalho com a inadimplência em condomínios, o nosso foco é este. Isso, esse é o ponto que eu queria te perguntar. Exatamente o que você faz? O que é uma garantidora? A garantidora, ela tem o papel de garantir as taxas condominiais. Então, quando você vai fazer a previsão orçamentária, onde você define o valor da taxa condominial, onde você tem rateio, tudo que é aprovado em assembleia vai para o valor do boleto, a nossa empresa ela vai garantir que o condomínio tenha a arrecadação como se todos os moradores tivessem pago as taxas condominiais. 100% do valor. 100% do valor. Agora, isso tem um custo financeiro. Tem um custo financeiro. Né? É muito elevado esse custo, porque eu já ouvi condomínios falando, não vamos discutir essa possibilidade, porque nós vamos pagar uma taxa aí de desconto muito elevada. Como é que funciona essa estrutura? Isso depende muito de como a gente vai apresentar isso no condomínio. Então, quando eu chego com a empresa e falo, eu sou da LLZ Garantidora, eu vim aqui prestar o serviço de Receita Garantida, que é o nome do produto. Hoje vocês têm uma inadimplência de 20%. Vou dar um exemplo. Numa arrecadação de 100 mil, você está recebendo 80. 80. Você já não está pagando as contas. Claro. Você vai pagar juros pelo pagamento em atraso. Está faltando dinheiro. Você já está tendo um custo adicional por não estar pagando em dia. Então, a minha proposta é fazer o cálculo da inadimplência que a administradora me passa, eu pego a inadimplência passada pela administradora. Você estuda a curva da inadimplência? Eu estudo a curva da inadimplência. Tá. E eu ofereço uma taxa de serviço que, com certeza, vai ser bem melhor do que ele não receber os 20%. Vou dar um exemplo. Nós temos condomínios hoje que taxa de serviço ela inicia com 2%. Então, ontem nós aprovamos um condomínio que a inadimplência lá estava em torno de 18%, 19%, e a nossa taxa de serviço foi 4%. Então, o que você faz é trocar a sua inadimplência pela minha taxa de serviço. E isso, com certeza, sai muito mais vantajoso para o condomínio. E, em contrapartida, nós temos também, pode ocorrer uma redução no valor cobrado pela emissão em baixa do boleto. Sim. Então, nós temos um grande diferencial dentro da LLZ, que não é cobrar um custo elevado do boleto. Então, a gente repassa o custo do bancário. Hoje nós sabemos aí que tem bancos que cobram valores muito altos para emissão em baixa do boleto. Então, a LLZ, o que ela quis trazer para o condomínio?
é redução de custos. Em alguns condomínios, dependendo da quantidade de unidades, essa redução no valor pago do boleto acaba pagando o nosso serviço. Sim. E a partir do momento que eu coloco uma garantidora no condomínio, eu tiro a responsabilidade do síndico, que está no Código Civil, em relação à inadimplência. Então essa responsabilidade ele resolveu, ele resolveu. É uma obrigação dele. E ele resolveu. Eu coloquei uma garantidora e hoje eu tenho a minha receita 100%. Dinheiro na conta e eu vou cobrar o morador inadimplente. Nós temos uma equipe com mais de 200 especialistas em receita garantida, com atendimento em território nacional. Tá, você tem um call center, como é que funciona esse atendimento? Nós temos uma operação, a matriz ela fica em BH, uma empresa mineira, começou há 10 anos com 4 pessoas. Um sonho do Zener, do Dr. Lúcio, e que se transformou hoje na maior empresa do ramo condominial em receita garantida. Tá. Quando ele começou, talvez ele não imaginasse que nós estaríamos onde estamos hoje. Aqui está passando um vídeo, né? É o vídeo institucional. Tá. Hoje nós temos um escritório em São Paulo, na Berrini, estamos estabelecidos lá. Nós temos um escritório também no Rio de Janeiro e nós temos postos de atendimentos em algumas cidades do Brasil. Mas o atendimento é 100% Brasil inteiro. Tá. Então, se precisar de um representante, nós vamos deslocar se houver necessidade. Ou a própria administradora, ela pode fazer a venda do nosso serviço e nós vamos honrar o compromisso assumido. Tá. Eduardo, me diz uma coisa. Quando você se aproxima do condomínio, você disse que faz um trabalho muito intenso também com administradoras. Sim. Né? Porque eles têm uma carteira de condomínios e pode ser um canal para você acessar os condomínios. Mas imagino que, eventualmente, você também faz um contato direto com o condomínio. Fazemos. Né? Qual é o procedimento legal, até para o nosso pessoal que está aqui participando, qual é o procedimento legal? O síndico leva esse assunto a uma assembleia para deliberação no início do processo, com a taxa que vai ser cobrada para que todos os condôminos tenham ciência? Como é que funciona do momento em que você inicia a prospecção de um condomínio, seja por qual canal, até o momento da assinatura do contrato do condomínio com a LLZ? Perfeito. Nós temos uma forma de trabalhar que é prospecção por telefone. Então nós temos uma equipe especializada que faz contato com síndicos e com administradoras para agendar reuniões, para mim ou para minha equipe. Então nós temos também consultores que estão em campo, vão para a rua, passam no condomínio porta a porta, fazem esse trabalho e batem um papo com o síndico. A administradora é quem nos traz o maior volume de indicações. Quando ela me traz uma indicação, eu direciono um consultor ao condomínio, se houver a necessidade. Não havendo a necessidade, a gente vai direto com a proposta para a Assembleia. Em Assembleia, a votação simples, e aí nós ali, por obrigação, nós passamos quais são as condições e a forma de cobrança. Não é diferente do que acontece normalmente quando você faz a cobrança judicial ou a extrajudicial. Então nós seguimos o código, a convenção, que está prevista em convenção, e nós seguimos o Código Civil também. Então hoje, você ter um advogado fazendo a cobrança, você vai ter as custas para abertura de processo, e você não sabe quando você vai recuperar esse dinheiro. Sim. Tem processos que a gente sabe que demora muito tempo, 6, 8 anos, eu tenho conhecimento. Com sorte, você vai conseguir recuperar em 8, 10 meses. Com a LLZ, com a receita garantida, nós vamos para a Assembleia, o consultor acompanha, faz a apresentação, descreve qual será a forma de cobrança e esclarece todas as dúvidas do morador, do conselho ou do síndico. Em alguns casos, a gente acaba fazendo uma apresentação para síndicos, para o síndico e para o conselho. Sim, sim. Alguns moradores acabam participando. Uhum. Ali a gente já faz uma pré-assembleia, já esclarece algumas dúvidas, debate ali sobre o tema e realmente a necessidade de se colocar uma garantidora no condomínio. Tá. Né? Hoje o melhor momento para você colocar uma garantidora é quando sua inadimplência está baixa.
mas se você puder nos dizer, nesse último condomínio que você está, né, perto de completar 2 anos, quantos candidatos tinham concorrendo? Olha, se eu não me engano, acho que 9 candidatos. E você saiu a vencedora. Graças a Deus. Parabéns, parabéns. Olha, gente, eu estou impressionado aqui com a audiência de pessoas participando. Eu acho que nós vamos bater o recorde hoje. Né? Metade é minha família. Olha, nós vamos falar daqui a pouco. Metade é povo meu. Daqui a pouco nós vamos falar aqui das pessoas, né? E também eles participando e colocando aqui perguntas e comentários, né? Já já eu vou falar um pouquinho. Mas, Marina, antes, fala pra gente, então, a sua vivência como sendo uma representante do sexo feminino, né? Como é que isso tudo significa para você e se você se sente, assim, confortável no trabalho que você realiza? Eu me sinto muito confortável nos outros ramos que eu já trabalhei em indústria e eu lidava diretamente com homens, com chão de fábrica, mas assim, os homens não se sentem confortáveis comigo. Eles não se sentem, principalmente porque eu tenho uma aparência muito jovem, né? Me visto também de uma maneira mais jovem e eu acho que isso assusta ou até mesmo subestima o meu conhecimento da área ou que eu posso tocar, né, de serviço ou não. Então, quando eu percebo que eles estão realmente subestimando o meu conhecimento, a minha ordem, tudo que eu estou disposta a fazer ali, e eu mostro para eles que eu sei o que eu estou falando, que eu tenho propriedade, que eu tenho conhecimento no que eu estou falando, eles recuam. Aí eles pensam, putz, fui com um pé e agora eu tenho que voltar com 2. E eu vou falar que isso às vezes dá aquela massagenzinha no ego da gente. É verdade. É isso. Mas de pouquinho em pouquinho é igual as meninas falaram. A gente tem que realmente se impor. Às vezes a gente tem que falar um pouco num tom mais sério, né? Num tom mais alto, de uma maneira mais... puxar um pouco a corda. Não gosto de fazer, mas às vezes é necessário. Mas eu gosto, já tô acostumada. É verdade. Ser mais jovem, eu acho que é uma coisa que pega muito também, né? A questão da idade, não é só a questão de ser mulher. Mas você ser um pouco mais jovem, você tem esse bloqueio das pessoas te respeitarem. Parece que a gente não tem o conhecimento suficiente. Não, exatamente. E além de ser mulher, eu tenho uma dificuldade, porque meu nome é unissex, então, assim, às vezes tem uma reunião ou vou fazer, né, em contato com uma empresa e os e-mails, senhor Francis, ou as pessoas já chegam achando que é homem, entendeu? Já vem procurando. Aí, senhor Francis, tem uma reunião com o senhor Francis, e aí eles acabam vendo que não é homem, entendeu? Eles se surpreendem quando vê 1,54 m. Por inteligência. De poder puro, né? De potência, né? 1,54 m de potência. Bom, gente, vamos lá. Ó, eu vou ler aqui algumas mensagens, tá? Vou pedir para vocês que estão aqui comigo, se forem pessoas do relacionamento de vocês, profissional, pessoal, familiar, podem se mencionar. Bom, o Ricardo Napoli, um amigo aqui do podcast, já esteve aqui com a gente, uma fera do mercado de segurança, né? É um dos principais gestores da Haganá, né? Noite de Mulheres Empoderadas. Forte abraço, Demilson. Sou seu fã, Francis. Obrigada, Napoli. Um abraço para ele. Ele é muito, sempre carinhoso. Maria Carolina Brito dizendo boa noite a todos. Boa noite. Carol é uma das condôminos aí de um dos condomínios que a gente administra. Obrigado pelo prestígio, Carol, de estar aqui com a gente, tá? Paula Campos, Marina. É a minha melhor amiga. Melhor amiga. É meu alicerce na vida. Tá vendo? A MVL Refrigeração e Elétrica, gratidão pela gerente Francis. Olha, o Marcos Paixão trabalhou comigo 5 anos em um dos prédios que eu administrei também, um profissional incrível. Um abraço para ele. Pamela Oliveira, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Pamela. Juliana Castilho, Marina maravilhosa, amo você e a admiro muito. Obrigada, Ju. Pati e Fran, Marina Galvão, a melhor na sua área, sou sua fã. É a minha prima. Eu falei que o meu pessoal estava em peso hoje, eu falei. Olha só, hein? Eu vim com um time forte.
Ana Helena Moulatlete, da nossa equipe também da Mr. Síndico, dizendo mulherada lidando com problemas e tirando de letra. Olha. Sardelari, que alguns de vocês conhecem, né? Que trabalha na equipe da Mr. Síndico aí. Nós dois juntos também temos outros projetos bem interessantes. Olá, pessoal. Tá? Lucineide Ferreira Oliveira, Cineide. Boa noite, Francis. Minha ex-chefe maravilhosa. Olha. Foi a melhor chefe, te amo. Ai, a Neidinha é muito, muito maravilhosa. Essa menina é super talento. Um abraço para você. Legal. Vanessa Mello, Marina, minha gestora. Ai, a Olha, minha assistente. Um beijo, Van, até amanhã. Paula Campos, eu vivi para ver minha melhor amiga brilhando. Marina. Gente, daqui a pouco eu tô chorando aqui. Marina tá disputada aqui, A hein? Marina tá. Marina tá... Todos são meus ainda. Olha aqui, outro amigo aqui que vocês também devem conhecer, o Alexandre Oliveira, do Co-Security, né? Sim. Conhecemos. Conhecem, né? Ele que instala aqueles postes importantes aí pela cidade. Se eu não me engano, já são 2.500, né? Mas depois, se o Alexandre quiser falar, pode mandar pra gente. Boa noite, né? O Roberto de Jesus dando um oizinho para Francis. Olha. Tá? Disse tudo, Paula Campos. O nome é um S. Eu sei que é. Tá, você sabe quem mistério, é. Olha, misteriosa. Né? Não, Marina e seus mistérios. Amigo da vida. Amigo da vida. O Fernando Fábio mandando um coraçãozinho. É o meu melhor amigo. Olha aí. O Roberto de Jesus mandando um coração. Tá? Bom, eu vou continuar aqui com alguns outros assuntos. Daqui a pouco eu volto aqui, porque é muita gente. Tá bombando? Tá bombando aqui, eu não tô dando conta. Hoje tá batendo recorde aqui. Vai quebrar o YouTube hoje. Que bom. Quebrando recordes. Vamos lá. Eu não posso deixar de mencionar aqui também. Vocês já conhecem aqui, que já participaram com outros eventos nossos. Agradecer o Alê, que é o nosso... Aqui não tem a voz do além, tem a voz do Alê. Né? Ele que ajuda a gente aqui, manda informações e cuida para que as imagens, para tudo que é muito importante chegar até vocês. Tá? E eu agradeço muito ao Alê e toda a equipe, da Rocha Marketing, né? Do estúdio que aqui nos recebe. E mais uma vez, um forte abraço para o Túlio, que está se recuperando aí de um acidente orgânico que ele teve, uma coisa bastante complicada, mas Deus concedeu bênção a ele, ele vai continuar conosco. Tá? Um abraço, Túlio. Bem, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, qualquer uma de vocês pode iniciar. Me ajudem colocando alguma situação ou complexa, ou difícil, ou cômica, ou enfim... que demandou grande esforço para ser solucionada. Vamos lá, me coloque alguma situação como essa que vocês já vivenciaram nesse dia a dia de vocês. Posso? A Marina pode começar. Vamos lá. Vai lá, Monique. Vamos lá, Monique. Eu tive um problema recentemente de que a gente estava percebendo que bexigas estavam caindo de cima, né? E chegou a quebrar o telhado da churrasqueira. Bexigas com água com dentro. água dentro. Tá. Grande peso, né? Saindo de um prédio. Super perigoso, né? Porque se tiver alguém passando, poderia acarretar um acidente muito grave. A gente teve muita dificuldade para conseguir identificar a unidade que estava cometendo a ocorrência, porque não tinha câmera para cima. A gente teve que modificar todas as câmeras e continuava acontecendo, e aconteceu, acho que, se eu não me engano, umas 4 vezes. A gente teve que fazer o reparo da churrasqueira durante 4 vezes, para a gente conseguir identificar da onde que estava vindo aquela bexiga. Quando identificada, a gente percebeu que era uma criança que estava fazendo, e que os pais não tinham noção de que aquilo estava acontecendo. Aí, sim, foi feita a notificação, foi feita a advertência, e não aconteceu mais. Mas, assim, foi muito difícil, porque até a gente conseguir identificar,
tem aquele risco, né, de a pessoa passar e acontecer, e poderia causar um grande acidente com isso. Eu fiquei bem Vocês ainda conseguiram identificar, né? Sim, a gente ainda conseguiu identificar. Se o andar é muito alto, a câmera não pega. E era alto, mas a gente ficou dias plantados na frente do sistema CFTV para conseguir identificar, e conseguimos. Isso Que bom. foi ótimo, né? Foi muito bom. E você, Francis? Eu já tive várias histórias, assim, desafiadoras, né? Eu já tive, desde tentativa de adolescente querer pular do andar, mas eu tenho uma que faz, acho que uns 5 anos, eu administrava um outro condomínio e eu fazia a entrada, né? A vistoria desses moradores, né? Era um Amber Living. Então, fiz a vistoria, um casal jovem, 1 ano de contrato. E aí, no dia seguinte, a portaria me ligou para dizer que tinha polícia na frente do prédio e a moradora jogando as roupas do namorado, do marido, pela janela. E aí, foi aquela confusão toda. E no dia seguinte, me chamaram, rescindiram o contrato e ela entrou. Num dia, na noite seguinte, já não estava mais no prédio. Então, eles entraram, tumultuaram tudo, chamaram polícia e aí foi um desafio, assim, para amenizar, porque outros moradores também estavam querendo entender aquela situação, né? Então, também, né? E aí a gente tem que minimizar esses conflitos aí. Claro. Mas foram várias. Bem interessante, eu tenho certeza. A gente talvez tenha até tempo de falar mais algumas. Marina, e você? O que vem à mente aí? Há uns 2 anos e meio eu tive uma situação com uma moradora, né? Ela teve, uma senhora já, ela tinha surtos psicóticos, né? E ela, durante uma semana, ela realmente me perseguiu, ela me acusava que eu ia de madrugada no condomínio soltar a roda do carro dela. Então, eram umas coisas, assim, bem improváveis de acontecer. Ela ligou na administradora, né, falando que ia me perseguir, realmente tive que andar por semanas com segurança comigo. Ela chamou a polícia pra mim no condomínio, porque ela jurava de pé junto que eu ia de madrugada, de noite, mexer no carro dela. A gente conseguiu resolver, né? O filho dela não estava no prédio nesses dias que ela teve esses surtos, mas depois ela foi internada, ele pediu desculpa, mas assim... É algo que a gente sempre lembra, inclusive o segurança ainda trabalha comigo, o segurança que foi meu guarda-costas ainda trabalha com a gente, e a gente constantemente lembra dessa senhora, desse caso. Infelizmente, ela não está mais entre a gente, ela acabou falecendo alguns meses depois, inclusive eu prestei o primeiro socorro, o rapaz do socorrista me deu a notícia, porque o filho dela também não estava no apartamento no momento que ela veio a falecer. E ainda eu que tive, né... De repassar a notícia. Eu que tive que lidar com essa outra situação com essa moradora. São várias histórias, né? São várias. A Monique falou da bexiga caindo. A gente tinha um caso também do morador... lixo? Não, do morador... coisas que caem da janela, o pessoal não tem noção. Não, cai frutas, cai tudo que vocês imaginaram. Mas tinha um morador que ele urinava pela janela. E a gente, no primeiro andar, tem o garden, né, como se fosse uma sacadinha maior, e caía na sacada dessa moradora do primeiro andar. Até hoje a gente não conseguiu identificar quem era, mas as câmeras inibiram. A gente não identificou, mas as câmeras para cima inibiram, graças a Deus. Que acontecesse novamente. Já aconteceu de jogarem fezes de lá de cima na área da piscina. E o engraçado é que a urina era sempre em dia de jogo. Sempre em dia de Devia jogo. tomar muita cerveja, né? Então, a gente chegou nessa conclusão, né? De que a pessoa se empolgava um pouco ali com o clima do jogo e acabava fazendo essa besteira ali. Verdade. Deixa eu ler mais um pouco aqui as mensagens, que são muitas, e eu vou dar uma parada, e vou ler algumas, e tem uma aqui, tem uma solicitação para você, Francis. A Pati e Fran tá dizendo: Marina Galvão, meu orgulho, perfeita como gestora. Olha... A MVL Refrigeração e Elétrica, imagino que se refere a Francis, mulher guerreira. Cláudio Bispo, também da Haganá, né? Boa noite a todos, parabéns aos presentes. Muito obrigado. Vanessa Melo, Monique amiga, companheira e ótima profissional. Um beijo, amiga. A Jussara A.S. Oliveira,
Francis, você é demais. Obrigada, Ju. Francis é demais. Beijo. O Leonardo Pissuti, Francis gigante. Meu sobrinho querido, um beijo para você. Que legal. Gustavo Loução, Marina é a melhor. Gustavo foi meu cliente numa outra empresa e hoje ele presta serviço pra gente. Inclusive, indico, gente, toda a questão de alumínio e vidro é com o Gustavo. Legal. Tá, aquele pessoal que tem problema, por exemplo, na manutenção do envidraçamento e fachada, tudo, ele é uma pessoa para ser indicada? Muito. Ótimo. Indico Gente, de olho fechado. ótimo. Gente, olha Depois passa o só. contato. Olha só. Os envidraçamentos têm que passar por uma manutenção anual. E normalmente os condôminos ou não sabem ou subestimam essa necessidade. Então é importante ter pessoas como o Gustavo, altamente habilitados, porque eu sei que a Marina já trabalhou também nessa área de vidros, ela conhece e ela tem como indicar esse tipo de profissional, né? Vamos cuidar disso, é muito importante. E não só as sacadas, os box também. Verdade. Os box de vidro também precisam de manutenção e muita gente não faz, isso acaba gerando acidente porque estoura o vidro na hora que você está tomando banho. Olha, recentemente a Bia Figueiredo, que é o maior talento do tênis brasileiro hoje, né, no feminino, né, ela não pôde jogar um torneio porque na cidade onde ela estava, ela foi tomar um banho e o box quebrou e ela teve vários cortes na mão. Então esse assunto não é brincadeira e foi muito bem destacado aqui também. O engenheiro Flávio Silva está dizendo, Francis, você é a gestora que o meu condomínio precisa. Ô, Flávio, não vai valer não, Flávio. Deixa ela quietinha lá, hein? Não vai levar, não. Um abraço pro Flávio. Ó, o Napoli está dizendo o seguinte, Francis, isso aqui realmente que ele colocou é uma coisa bem legal, eu gostaria que você dividisse com a gente, tá? Francis, nos fale como faz para integrar a equipe de terceiros, mostrando a importância de cada um deles no empoderamento das equipes, bem como os cuidados para entrega de sistemas e estruturas. Antes de eu te dar a palavra, só queria abrir uma observação aqui. No condomínio que a Francis atua, nós temos a grande maioria da mão de obra terceirizada. E um pequeno grupo, uma mão de obra própria, que são aqueles profissionais mais próximos ao dia a dia do condomínio, né? E eu percebo, né, atuando lá agora junto com a Francis, que ela tem um cuidado muito grande com todos. Não há uma acepção pelo fato de ele ser terceirizado ou ser funcionário próprio. Então o Napoli está te perguntando como é que você faz para manter todo esse grupo integrado, para esse grupo entregando o que eles precisam, o que você usa de artimanhas para você, a palavra não seria artimanhas, mas ou técnicas, melhor dizendo, né, para manter esse grupo todo comprometido e defendendo os interesses do condomínio? Essa pergunta foi ótima, do Napoli, porque para você ser uma gestora e comandar toda essa equipe, que são, de fato, os pilares para manter um condomínio em pé, tem que gostar de gente. Essa é a minha primeira dica para quem lidera uma equipe como eu lidero no VNR. É não tratá-los como terceirizado, né? É você pegar a equipe para você, motivá-la, porque o ser humano ele precisa de motivação diária. Todos os dias nós temos desafios e eu acredito que a equipe que nós temos hoje é esse jeito carinhoso de ser humanista, de tratá-los com respeito, de entender a história de cada um, onde mora, o que fez antes de entrar na equipe, quais os desafios que ele está enfrentando todos os dias. Ter um muro há um muro sempre entre nós, mas sempre com aquela visão macro de entender o que cada um... Porque hoje são 23 funcionários que trabalham com a gente, mas eu sei os problemas de todos, eu sei o que eles necessitam, eu sei... Quando eu falo meu bom dia no rádio e um responde um pouco mais tímido, já sei o que pode estar acontecendo, já chamo para conversar. Então, esse carinho... eu acredito que é vontade de fazer o certo todos os dias e motivá-los. Eu acho que é por isso que nós temos
essa equipe forte hoje. Que legal. Olha, eu posso até relatar uma situação que a gente vivenciou junto, porque a Francis é uma companheira, antes de tudo, de trabalho. A gente divide junto as facilidades, as dificuldades, as lutas, as vitórias, né? Tudo isso aí junto. E eu sei que às vezes lá onde ela está, de vez em quando aparece algum presente ou alguma coisa que uma unidade faz uma festa e sobram alguns ingredientes daquela festa. Ela divide igualmente por todos, né? É isso mesmo. Todos se sentem parte integrante. O Napoli, eu queria dizer uma coisa para você, que a Marina está esperando uma visita sua lá no condomínio dela também, tá? É verdade. Você está devendo uma visita como aquela que você fez para Francis, tá? A Crimelda Silva diz: Monique, excelente profissional. Obrigada. O Jefferson Silva: estou no rumo certo, então, iniciando como mensageiro? Exato. Então, a Monique começou... Começou como mensageira, começou como Eu era recepcionista. Recepcionista. Tá certo. O Jefferson trabalha conosco no mesmo condomínio também da Francis. Jefferson, você está no caminho certo, viu? E você vai ter ótimos tutores para isso, tá bom? A Ana Helena está dizendo sucesso, né? A Isabelle Vitória está dizendo: boa noite, meninas. O que vocês fazem nas horas vagas? Dá para esquecer os condomínios? Beijos, tia Fran. Isabela, minha sobrinha querida. É. Essa pergunta foi que incrível, legal, hein? Então vamos lá. Vou começar aqui com a Marina agora. Marina, o que você faz nas suas horas vagas? Treino. Não, verdade. Treino, e eu gosto bastante de ficar em casa, eu gosto de curtir meu lar, gosto de assistir filme, gosto de dormir, mas assim, na rua eu gosto bastante de treinar. Eu corro e vou pra academia. Você participa até de provas, né? Outro dia eu vi uma, foi de 21 quilômetros. Sim. Olha só. Fiz 2 nos últimos 3 meses de 21 quilômetros. É algo que eu peguei gosto durante a pandemia, né? Foi o que me tirava de casa e aí a gente começa a colher os resultados. O corpo começa a ficar um pouco melhor e realmente aí quando cai na rotina, esquece. E a pergunta que ela fez, né? De se dá pra gente desligar do condomínio, eu acho que as meninas concordam comigo que a gente trabalha, a gente tem que ficar de stand-by 24 horas de madrugada, de final de semana, igual o senhor mesmo falou mais no comecinho do programa. Já tivemos situações, né, meninas? De madrugada. Domingo, de noite, ter que sair de casa de qualquer jeito para acudir algum problema, atender telefones de madrugada, de final de semana, véspera de ano novo. A gente no meio de viagem, está atendendo videochamada para orientar um segurança que está no posto. Faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte. Estamos aí. Tá certo. Francis, você? Eu até tento me desligar, né? Mas o corporativo não permite, não deixa, né? Mas eu também sou pacata, eu gosto de curtir a minha casa nos momentos de folga, gosto de curtir a minha família. Uma Netflix, para mim, salva o meu final de semana, então eu me desligo nesses momentos. Moro próximo do Botânico, de vez em quando faço uma corrida, mas não tão profissional quanto a Marina. Mas eu tento ocupar a minha mente com leitura, ficar cuidando da minha casa, da minha gata. Esse é o momento que eu consigo me desligar. Tá e certo. Um beijo para Bela. Você, atualmente eu não estou tendo muitas horas vagas, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu estou estudando. Então, nas horas vagas, eu passo estudando, revisando aquilo que eu não consegui durante a semana. O meu subconsciente tenta se conectar, mas é um pouco difícil, porque a gente está sempre ligado, né? Mas eu também adoro ficar em casa, não troco meu lar por nada. Uma Netflix também lugar, cai super bem no fim de semana. Nós somos jovens senhoras. Eu até comentei com o senhor Demilson, acho que 2 semanas atrás. Tem uma idosa dentro de mim chamada Ivone, de 83 anos, que, né, eu sou muito caseira, assim, eu sou muito do dia e deixo a noite para... Eu também sou muito caseira. Sou muito caseira, porque a nossa vida já é uma loucura, muito corrida, então, né? 36 horas seria o ideal pra gente, porque 8, 10, 12 é pouco. 24 horas é pouco mesmo. Dentro desse processo, né,
Quantas toneladas vocês processam por mês? Em média, cada condomínio 1 tonelada a mês. A gente coloca assim, média de condomínio com 100 unidades, né? Então, certo. isso. A gente tem condomínios de todos os tamanhos e perfis. Certo. Cada um, Demilson, tem uma dor, né, diferente. Exato. Então, tem condomínios, por exemplo, da região central, que realmente estão sofrendo muito com essa questão de catadores informais. Né? Coloca o resíduo na rua, aí o catador vai, abre o saco, espalha tudo. Enfim, todo esse transtorno. Então, a gente te ajuda a solucionar essa questão. Tem condomínios que falam, não, primeira vez que essas pessoas, esse perfil está morando em condomínio, precisam ser disciplinadas, precisam, né? E aí a gente ajuda. Outros condomínios, muitos em implementação, que precisam eventualmente adquirir containers, nós já entramos porque oferecemos os containers incomodados, então não tem já que pagar esse enxoval aí de... Então a gente atende todos os tamanhos de condomínio, todos os perfis, né? Em várias regiões aqui da capital. Complementando, então, são 700 toneladas mês. 700 toneladas mês, em média, que passam por esse processamento. E quem é, digamos assim, os principais materiais que são processados e que voltam para a rede de fabricação dos produtos? Tá, então só fazendo esse caminho aí, né, para ficar mais claro todo o percurso. Então, o Instituto Muda vai no condomínio, coleta as bags, né, que estão com os recicláveis, todos os recicláveis. Então, no nosso modelo não precisa separar por tipos de materiais, não se justifica separar, porque o destino é o mesmo. Né? Essa é uma outra questão que às vezes a gente vê, não, vamos fazer o cesto do vidro, do papel, enfim, de todos os outros itens, de latas, etc. Isso não é necessário. Não é necessário, isso está em desuso, ele além de não ser prático, ele não se justifica porque o destino é o mesmo. Quem vai fazer essa triagem mais apurada é justamente a cooperativa para onde vai ser destinado o material. Então, a primeira problemática desses contêineres é que eles têm volume, né, os volumes iguais. E o volume é diferente de latinhas para o papelão, por exemplo. Sim, né? Sim. E aí, o que acontece? O morador, ele desce, ele começa a descartar corretamente. Depois, encheu de papel, ele começa a misturar. Aí fala, isso aqui não funciona. Então, cai todo o trabalho em descrédito. Então, com o nosso modelo, pode descartar. Então, já facilita a vida do paulistano, né? Que a gente sabe que é essa correria. Então, só descer com um saquinho ali com todos os recicláveis. O vidrinho ali da maionese, a garrafa PET, a latinha da cerveja, né? Tudo ali. E pode descartar diretamente depois a cooperativa que vai fazer essa triagem. Bom, então coletamos essas bags e levamos diretamente para uma cooperativa. Então, como eu falei, temos cerca de 20 cooperativas parceiras em São Paulo distribuídas por várias regiões, certo? Então, nós levamos, né, como forma de doação, certo? Aí, a cooperativa, Demilson, que vai ser muito interessante, então, esse projeto aí que o Caetano está preparando, que é o Síndico Amigo, porque nós vamos levar também vocês para conhecerem o processo, porque é de fato incrível, tudo isso que o Caetano falou, quando a gente ouve um cooperado falando, é muito transformador, né? Muito impactante. Sim. Então, ele faz a triagem, né? Faz a triagem do material, forma os fardos. Esse fardo, né? Ele é vendido para um reciclador, para uma empresa recicladora, certo? Que vai remanufaturar esse material. Tá, os fardos, desculpa, pois não, Roseli, vamos lá. Os fardos, eles são já organizados pelo tipo de material. Exatamente. Já está tudo selecionado, então, latinhas estão num fardo, papelões em outro, PET em outro e assim por diante. Exatamente. Tá, aí eles vão para um reciclador. Um reciclador, que é uma indústria. Uma indústria. Isso, né? Tá. Que vai remanufaturar esse material, tá? Caetano, você quer pegar aqui para mim essa caixinha? E vai transformar isso em outro tipo de matéria-prima que vai voltar para a cadeia. E aí vai ter outros usos, né? Por exemplo, o nosso container, né? Até trouxe aqui para você ver. Ah, legal, legal. O nosso container, tá, que é feito, né, de caixas de Tetra Pak, tá? Então, a caixinha de Tetra Pak, desculpe, embora formada por várias camadas, plástico, metal e papel, é 100% reciclada. Reciclada, O papel volta para a cadeia como papel. Deixa eu mostrar aqui. Opa, aqui.
certo? Plástico e alumínio não se separam. Então ele vira esse granulado, que vira qualquer coisa de plástico, né? Ou, enfim, qualquer coisa de plástico. Ou ele é prensado e vira este material, que é justamente do que são feitos os nossos containers, né? Que são feitos com caixas de Tetra Pak. Então tem esse apelo aqui visual bacana, né? E aqui, pessoal. E convidativo, é para convidar as pessoas. Então, né? Aqui, por exemplo, nesse material aqui, nós temos o que aqui? Alumínio. Alumínio e plástico. E plástico. Né? Basicamente, aí é prensado. Prensado. Né? Como um compensado, né? Certo. E pensa que isso é para durar 400 anos, né? Porque o plástico, como fazemos tanto uso de plástico único. É impressionante, né? Se o plástico é para durar aí 400 anos. Então, veja, um material que originalmente estaria num aterro ali por 400 anos, vai estar no condomínio, convidando as pessoas a essa prática. Então, o nosso diferencial já começa com o container, sabe, Demilson? Eu acho que o container... E se a gente ainda estranha um pouco esse tipo de material, é bom a gente começar a ir se familiarizando. Porque precisamos usar mais materiais recicláveis. Então, quem assina um contrato com vocês recebe esses containers já sem custo adicional. Sem custo. Sem custo. Ele vai pagar uma taxa mensal por unidade do condomínio, não é isso? Isso. Tá. E esse material todo, inclusive aquelas ilhas ou estações que vocês têm, onde se colocam roupas usadas, coleta de óleo, descartáveis eletrônicos, pilhas, etc. Isso também faz parte desse pacote. Também. Isso tudo, né? Toda a implementação, ela é patrocinada por empresas parceiras do Instituto Muda. Então, dentro do nosso projeto, nós temos um programa que se chama Adote um Condomínio, né? Então, nós oferecemos para grandes empresas como Tetra Pak, Ambev, Nestlé, Natura, a Nive agora, uma excelente parceira nossa, Linus, Mercado Livre, enfim, temos uma série que entram nesse projeto que se chama Adote um Condomínio. Por quê, Demilson? Porque essas empresas precisam, por lei federal, promover logística reversa. Tudo que elas lançam no mercado, pelo menos 22% precisam voltar para a cadeia. Então, elas têm que promover logística reversa. Facilitar que isso ocorra. Isso. Nós ajudamos essas empresas a fazer logística reversa onde? Dentro de condomínios, que é o nosso expertise, né? Nossa expertise. Certo. Então, essas empresas, né, como eu falei, todos os atores desse cenário, eles têm que estar envolvidos para que a gente tenha resultados satisfatórios. Então, essas empresas patrocinam para o condomínio toda a implementação, projeto, treinamento e os containers enviados em comodato, e o condomínio paga somente a taxa operacional da coleta. E essa é a receita do Instituto Muda, essa taxa operacional. Bem importante, Demilson, Roseli, em relação a esse valor, como nós citamos, existem sim alguns questionamentos, mas quando o condomínio ele apura o seu valor de economia em saco de lixo, o valor que ele paga para o Instituto Muda, porque o Instituto Muda é uma empresa de logística, com alguns diferenciais, com alguns valores agregados, né? Mas quando ele apura esse valor, que ele economiza de saco de lixo, porque com o Instituto Muda ele não precisa mais de saco de lixo, tá certo? Aquilo que ele paga para o Instituto Muda, uma empresa especializada na retirada e tudo mais, acaba saindo zero esse valor, custo zero esse valor que ele paga para o Instituto Muda. Exatamente. E você vai ter um ambiente limpo, adequado, né? Daqui a pouco também pode ter uma norma, que está por chegar uma norma, onde vai se tornar aí o condomínio grande gerador, aí todos serão obrigados a poder ter realmente uma coleta seletiva, né? Coisa que já acontece no setor, no condomínio comercial, né? Então, tendo aí o Instituto Muda, você já está praticamente com o sistema tudo regularizado. Isso eles estão em alguns municípios já trazendo reduções em IPTU, né? Por exemplo, né? O condomínio ecologicamente correto, né? Exato. Condomínio que tem esse tipo de coleta de lixo, que tem áreas verdes, enfim, que tem um conjunto de coisas, né? Que facilitam a vivência, a melhoria dos ambientes. Bom, pessoal, eu tenho aqui alguns contatos que já estão sendo feitos conosco, gostaria de dividir com vocês, tá bom? A Luciane Ribeiro está dando boa noite.
O Alexandre Queiroz está dizendo: boa noite, meu amigo. Manda um abraço ao grande Caetano, uma excelente pessoa e um ótimo professor na arte de vendas. Opa! Olha aí, parabéns, Caetano. Obrigado. O Gustavo Caetano, lixo tem solução. Obrigado, Gustavo. Mostrando aqui que realmente o caminho é esse, né? O Alexandre Araújo, o nosso querido técnico aqui, que faz tudo funcionar, né? O Alê. Boa noite a todos. Esse podcast com certeza é de muita relevância para o público em geral. É muito importante que todos nós, em pleno século XXI, saibamos o máximo de coisas a respeito. Parabéns. Muito bom. A Luciane Ribeiro, além de ter dado boa noite, diz: vamos juntos, cuidando do nosso bem maior, o mundo. A Ana Helena Molatlete, assunto muito importante, como dividir o lixo da maneira correta. O Otávio, Otávio Entregador. Aqui você participou do podcast, queria saber sobre a água de reuso. O Otávio foi um convidado nosso aqui, num podcast recente. Oi, Otávio, tudo bem? Um abraço. Ele trabalha com entregas, né, com a bicicletinha dele, todo dia lá trabalhando. E eu trouxe esse pessoal aqui também, né, porque para eles falarem um pouco das dificuldades que eles têm junto aos condomínios, né? E ele queria saber sobre a água de reuso, se são todos os condomínios que reutilizam e como é feito. Eu sei que esse não é um assunto específico do Muda, mas se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, senão eu posso falar. Pode falar então, pode falar, depois eu complemento aqui alguma coisa. Pode falar, Denilson. A água de reuso inclusive é uma exigência nos novos projetos que estão sendo aprovados em São Paulo. Então os novos condomínios já têm o uso desta água, que é nada mais do que a água da chuva, né, que é captada em toda a área do condomínio, né, desde a cobertura até as áreas de circulação no térreo, né, ela passa por um tratamento básico, né, para não trazer nenhum tipo de contaminação, e depois ela é usada, né, para regar as plantas, para lavar as calçadas, para fazer qualquer outro tipo de necessidade, desde que não traga nenhum problema para a saúde de ninguém. Então ela não tem uma utilização como água potável. Uhum. Você quer acrescentar? Eu queria complementar que eu acho muito importante, né, dentro de um condomínio. Eu acho que a coleta seletiva ela também presta esse papel, sabe, Demilson? Porque ela amplia os olhares. Você vê, a gente está falando de coleta seletiva e aí já vem questionamentos sobre a água, sobre alimento, né, sobre o resíduo orgânico, sobre eficiência energética. Então, eu acho muito bacana, assim, eu sempre falo que a coleta seletiva ela é uma porta de entrada para a sustentabilidade, para o condomínio. Porque a partir desse tema, que a gente tem muita familiaridade, né, com os resíduos que geramos, você amplia os olhares, né, amplia os olhares para outros temas aí dessa relevância como a água. Verdade, é um conjunto, é uma somatória, né? Exatamente. De coisas que vão melhorando, né? Toda essa situação ecológica nossa. Isso. A Ana Helena está perguntando se é necessário lavar os itens que vão para o lixo reciclável. Sim, minimamente, né? Minimamente higienizados. Primeiro, nem sempre porque compromete a reciclagem, mas é porque leva um tempo até chegar à cooperativa, né? Aquilo às vezes fica armazenado ou dentro do condomínio, até chegar na cooperativa, obviamente. Alguns dias, né? Isso, se tiver ali restos de alimentos, pode atrair vetores, né? Como ratos, baratas. Então, sim, é importante minimamente. A gente dá essa orientação no treinamento para quando lavar a louça, deixar ali os recicláveis, que eles já automaticamente já vão sendo higienizados. É isso, mas bem basiquinho também. Tá, por exemplo, eu pego um potinho de iogurte, como aquele potinho. Antes de eu jogar no reciclável, só passo uma aguinha, uma chacoalhada e posso jogar no reciclável. Exatamente, né? Isso. Porque senão a água que se gasta não compensa, né, o que vai ser reciclado. Não é isso? Exatamente. E é muito importante, acho que é outro trabalho bacana do Instituto Muda, que é bom ressaltar, que é que cheguem materiais nas cooperativas, não só a quantidade é importante, mas a qualidade desse material que chega.
né, para que de fato ele seja reciclado, de fato ele gere renda para aquelas pessoas. Porque o que a gente vê muito, né, um pouco até o sistema da prefeitura, por isso o percentual é baixo também na cidade, porque não há um trabalho efetivo de educação ambiental. Então, o resíduo chega muito misturado, e aí o aproveitamento é baixíssimo. Então, a gente monitora esse resíduo, né, dentro do condomínio, através dos treinamentos e também dos resultados. Relatórios que vocês dão feedback para o condomínio, né? Exatamente. Então, para a gente fazendo esse acompanhamento para garantir a qualidade do material que chega também na cooperativa. Tá certo. O Gesualdo Pereira de Souza, além de dar boa noite, podcast Podlinka, antenado. Acho que deve ser mais um podcast, né? Que tem aí desses... é um podcast de telecom. Estou recebendo aqui a informação, aproveitando gente. A sua audiência aí também. Que bom, muito obrigado, gente. A Luciane Ribeiro, excelente tema. A nossa amiga aqui do podcast, Maria Concebida. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, parabéns. O Alexandre Prandini, belo nome. Não sei exatamente o que ele quis dizer aqui. A Janaína Chiavone é da área condominial, trabalha na equipe da Mr. Síndico, né? Tá dizendo boa noite a todos. A coleta seletiva é a maior dificuldade nos condomínios, conscientizar aos moradores, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa necessidade da conscientização. Sim. Você quer falar, Caetano? Pelo menos a experiência, né, que eu tenho de 1 ano e meio, 1 ano relacionando com as administradoras e com os condomínios em relação à coleta seletiva, eu percebo o seguinte, que no primeiro momento sim, mas depois de uma boa apresentação para os moradores, né, inclusive para os novos condomínios, né, olha que bacana, os condomínios novos já estão entregando hoje já com a coleta seletiva, as construtoras fazendo isso, né, então existe sim uma conscientização, acho que é questão de tempo, né, para que todos entendam. Às vezes olham para o preço, tem um preço, aquilo que eu falei há pouco, quando você enxerga também a sua economia de saco de lixo e de mão de obra, né, da limpeza, porque a partir do momento que você tem o Instituto Muda, você não precisa mais de ter um auxiliar de limpeza manuseando aqueles produtos, né, aqueles resíduos. Você, com essa economia, você acaba pagando uma empresa para fazer a coleta seletiva. Mas depois de uma boa apresentação da área comercial, da Roseli com a equipe dela, Demilson, o contrato sai assinado. Demilson, você sabe que esse questionamento ele é muito frequente. Em todos os condomínios que eu vou, de todos os perfis, falam exatamente isso. Roseli, aqui não vai dar certo. As pessoas não fazem, as pessoas não separam. Eu sempre pergunto, para onde está indo o resíduo? Ah, não sei. É um rapaz, passa aqui de vez em quando. Você apresenta os resultados? Ah, não, porque eu não sei para onde. Então, gente, a primeira coisa, eu falo, coleta seletiva começa pelo fim, fica a dica. Primeiro, a gente está falando de coleta seletiva, a gente não está falando de containers, a gente está falando de coleta. Claro. Quem coleta? Para onde vai? Né? Então, primeiro isso, né? Então fica a dica aqui para quem quer fazer uma coleta seletiva. Você tem que saber para onde está sendo destinado o resíduo, quem está coletando, né? Qual é a rastreabilidade desse resíduo que está sendo coletado no condomínio. Segundo, você prepara a estrutura. Coloca containers, né, bacanas, de comunicação. E aqui depois tá passando um vídeo que eu acho que é de vocês, né? É nosso vídeo institucional. Tá. O Ale fez esse vídeo num aterro. São imagens captadas do Instituto Muda, inclusive. Olha, que bacana, gente. Que legal. Olha aí, né? Toda quantidade. Com o nosso serviço de coleta seletiva, estamos cada vez mais perto disso, promovendo impacto socioambiental positivo. Tá, aí tá mostrando todo o processo, né? Isso. Os containers, as empresas que patrocinam, é isso, exatamente, né? Exatamente. Então, tá vendo? Esses não precisa. São os bags. São as bags. Não precisa manusear, reensacar, tá vendo? A gente já faz a coleta da bag. Então, o ganho operacional é gigantesco. O morador descarta diretamente ali no container, né? E depois o funcionário só fecha essa bag. E temos também, que acho que, né, falar do nosso aplicativo. Temos um aplicativo no Instituto Muda
que bonifica os moradores, né? Então, quando o morador faz o descarte, ele acumula pontos no nosso aplicativo que podem depois ser trocados por prêmios, brindes, descontos em vários parceiros. Então, aí já está chegando na cooperativa. Então, nós temos mais de 100 parceiros no aplicativo que oferecem bonificam desconto ou brindes do próprio Instituto Muda. A gente está agora uma campanha bacana com a Nívea, temos campanhas eventuais com o iFood. Então, é literalmente trocar lixo, né, o resíduo, por algum benefício. É um chamariz, né? Eu acho que a grande força motora tem que ser o nosso papel de cidadão, de fazer, de descartar, mas também é bacana, torna-se uma brincadeira, né? Acho que é bem legal também esse benefício. Claro. Gente, eu tô triste porque nós estamos terminando aqui o podcast, né? Foi um podcast maravilhoso, né? Como sempre, a gente aprendendo muito aqui, né? Foi uma aula aqui com esses professores desse segmento, que é um segmento envolvente, um segmento atual, um segmento que nós não podemos desprezar, né? Porque a continuidade do nosso planeta, a continuidade da qualidade de vida nossa depende basicamente, né, desse cuidado com os pequenos detalhes, né, que nós precisamos ter. É isso mesmo. Muito obrigado. E como é uma tradição nossa, eu vou convidar agora todos que estão aqui no estúdio. O Gustavo, filho do Caetano, está aqui conosco também. Por favor, Gustavo, pode passar aqui atrás de mim. A Ana Helena, que está sempre comigo. E o Alê, né, que é a nossa voz do Alê, né, que dá todas as dicas aqui para nós. Agora vamos nos concentrar na câmera central ali, né? Para a gente fazer o encerramento, e a gente sempre termina aqui com uma salva de palmas. Obrigado, gente. Até a próxima. Até logo. Muito bom. Ai, gente, eu não conseguia achar um jeito de terminar, porque não era porque eu não quisesse, é porque